Bom dia, pessoal. Chegamos ao nosso devocional de número 40 desses 365 dias de devocional. Hoje, dia 9 de fevereiro. Nesse mês de fevereiro, nós estamos meditando sobre o amor e sobre a graça divina. Eu já estou aqui com o meu cafezinho para dar aquela acordada nessa manhã e com o meu template do Notion, onde eu coloquei todos os devocionais desse ano já escritos. Se você quiser ter acesso, eu vou permitir o link aqui na descrição para vocês. Vamos iniciar o nosso devocional de hoje pedindo a vinda do Espírito Santo sobre nós para que ele nos guie nesse momento de oração e de reflexão. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é da carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quando Paulo escreve essa carta a Tito, ele está dando instruções para Tito da forma como ele deve liderar o povo e também instruções da forma como aquele povo deve viver a sua fé em seu cotidiano. Então, é uma instrução de como a gente deve viver a nossa fé em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, de forma prática. Da mesma forma que ele deu as instruções ali para Tito, ele está dando essas instruções para nós, porque boa parte dos problemas enfrentados naquela época, dos dilemas e dos questionamentos que aquele povo tinha, são os dilemas, os problemas e os questionamentos que nós temos até hoje. E essa leitura, ela é uma instrução do que a gente deve transmitir de gerações em gerações. Boa parte dessa carta de Paulo são instruções a pessoas mais velhas do que elas devem transmitir para os mais jovens, do que deve ser passado de geração em geração. Então, ela nos ensina que, e da mesma forma eu estou transmitindo isso e a gente deve transmitir isso para as outras pessoas. É um ensinamento que a gente deve passar. E ela nos ensina que a graça de Deus, ela está acessível a todas as pessoas. A graça de Deus, ela é dada para todo mundo, como a gente já vem vendo ao longo de todas as leituras. Mas logo na sequência, Paulo diz também que essa graça, ela vem para nos afastar das paixões mundanas e para nos ensinar a viver com sobriedade, com justiça e com piedade. Então isso complementa o que eu estava trazendo para vocês ontem, no sentido de que Deus nos deu a sua graça, nos enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele, mas não para que a gente viva com o bem entendermos, como eu mencionei ontem. Então, essa graça hoje já vem nessa palavra, nos ensina a viver com sobriedade, com justiça e com piedade. Eu sugiro até como tarefa que você pesquise mais a fundo essas três palavras. Se ela nos ensina a viver dessa forma, significa que sobriedade, justiça e piedade são formas pelas quais a gente consegue permanecer na graça de Deus. E eu estou falando sobre isso para vocês entenderem um pouquinho do que é essa graça de Deus na nossa vida. Quando Deus nos dá a tua graça, é a forma pela qual Deus permite que a gente reconheça Ele. Então, Deus nos deu a tua graça para que, pelo meio da graça de Deus, a gente tenha a capacidade de reconhecer a Deus. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Imagina o seguinte, que tem uma pessoa que você pode conhecer, mas
ela brilha como o sol. Como esse brilho é muito forte para os seus olhos, para você conseguir reconhecer e ver essa pessoa, estar na presença dela, é necessário que você coloque um óculos. E esse óculos só essa pessoa pode te dar. Então ela te dá esse óculos para que você coloque ele e você consiga estar na presença dela. E ela também te dá uma roupa para que você não se queime com esse calor. Então tudo isso que ela te dá te permite estar na presença dela. Sem isso você não seria capaz. Basicamente, de uma forma bem esdrúxula que eu trouxe aqui para vocês, é isso que é a graça de Deus na nossa vida. Deus nos dá a capacidade de estar na presença dele após a nossa morte, de reconhecer ele por meio da tua graça. Só assim, porque senão nós não seríamos capazes de estar ali com Deus. Dito isso, cabe a nós compreendermos que se Deus nos deu essa graça, é necessário que a gente permaneça em estado de graça até o nosso último suspiro, para que a gente esteja em estado de graça quando a gente for encontrar Deus. Então, a nossa missão aqui na Terra, nessa nossa passagem da Terra, é que a gente permaneça nesse estado de graça para termos a capacidade de nos encontrar com Deus. Então, complementando ao que eu falei ontem, não é no sentido de Deus nos deu a tua graça e ponto final, eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou salvo. Não, essa graça de Deus é a forma pela qual a gente pode reconhecer a Deus após a nossa vida. E se a gente morrer sem o estado de graça, ou seja, se a gente viver de uma forma que a gente perca essa graça que Deus nos deu, a gente não vai ter a possibilidade de reconhecer a Deus após a nossa morte. Eu acho que era isso que eu queria trazer. Eu vou tomar um cafezinho aqui para que você reflita um pouco sobre isso. Na leitura de hoje, até já trouxe, então, 3 formas da gente permanecer nesse estado de graça, que é sobriedade, justiça e piedade. Uma das formas que a gente se afasta desse estado de graça é por meio de um pecado mortal. Só que se eu for trazer tudo isso no vídeo de hoje, fica muito complexo, muito grande o vídeo. Eu posso trazer num vídeo separado do devocional apenas sobre o que é essa graça de Deus, como a gente permanece na graça e como a gente pode perder essa graça de Deus na nossa vida. Eu vou trazer isso em outro vídeo se vocês quiserem. Mas com isso em mente, agora vamos fazer a nossa oração. Eu coloco como tarefa para você, espiritual, pesquisar mais a fundo sobre essas 3 palavras e pesquisar mais a fundo sobre o que é esse estado de graça e como nós podemos perdê-lo. Pai, que eu viva de maneira a refletir a graça que eu recebi de Ti. Ensina-me a compartilhar essa graça com os outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe durante todo esse dia, para que a gente permaneça em estado de graça e possa refletir essa graça para todas as pessoas que a gente encontrar no dia de hoje. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com pessoas próximas de você, deixe também comentário de intenções que você deseja trazer nas nossas orações e lembrando que o link do template que eu tenho no Notion está na descrição do vídeo. Que Deus nos acompanhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.